Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu vou bater um papo com o presidente da Associação dos Magistrados do Acre, o juiz titular da Terceira Vara Criminal de Rio Branco, Dr. Raimundo Nonato da Costa Maia. Na última sexta-feira, em todo o Brasil, iniciou-se uma grande campanha, a das diretas já, para a escolha do presidente e vice dos tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais federais. Os juízes querem ter o direito, os juízes de primeiro grau, de escolher o presidente do Tribunal de Justiça e seu vice. Hoje essa prerrogativa cabe aos desembargadores. Por que os juízes querem ter esse direito? O que isso se refletiria dentro dos tribunais e qual seria o ganho para a sociedade das diretas já para a escolha de presidente e vice dos tribunais de justiça e os outros tribunais que citei aqui? Doutor Raimundo Nonato, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Ontem, dia 31, inclusive em alusão aos 50 anos do golpe militar de 64, houve uma grande mobilização em todo o Brasil. Doutor Nonato, por que os magistrados de primeiro grau almejam as diretas já, escolher o presidente e o vice-presidente do Tribunal de Justiça? Bom, Alain, acho que você conhece bem aquele adágio popular de que casa de ferreiro, espeto de pau. É assim que acontece hoje no Poder Judiciário. Nós, juízes, notadamente os juízes de primeiro grau, somos os responsáveis por conduzir as eleições desde o cargo de prefeito ao cargo de presidente da República. E fazemos isso muito bem. Que, inclusive os juízes eleitorais, juízes dos tribunais. Exato. O processo de escolha de dirigentes no Brasil é reconhecido mundialmente pela eficiência, pela rapidez e pela confiabilidade. Mas, paradoxalmente, nós não temos a oportunidade de participar do processo de escolha do presidente do Tribunal de Justiça. Então, isso é um contrassenso. O primeiro grau de jurisdição representa 85% do judiciário brasileiro. De todas as demandas? De todas as demandas, cerca de 90%. No segundo grau estão apenas 15% da magistratura, mas só eles escolhem quem vai dirigir e quem vai administrar o Poder Judiciário. Então, o que os juízes querem? Querem que a democracia chegue também a este poder. É o único onde não se escolhe democraticamente o seu dirigente. Porque no Ministério Público, os promotores e os procuradores, eles escolhem o dirigente, que é o procurador-geral. Escolhe. E o Ministério Público não é considerado um poder da República. O Poder Judiciário, infelizmente, ainda não escolhe democraticamente os seus dirigentes. A escolha hoje é feita apenas pelos desembargadores e os juízes de primeiro grau querem participar, querem que isso seja feito de forma democrática, com o voto de todos. Esta campanha, obviamente, que ela teria que mudar um aspecto da Constituição. Na campanha, existe uma PEC em tramitação, inclusive? Existe, na verdade, duas PECs, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. Mas nós acreditamos, e no nosso requerimento que foi entregue ontem ao presidente do tribunal, nós defendemos essa posição de que não há a necessidade da PEC. A PEC viria para reforçar, mas uma simples alteração no regimento interno do Tribunal de Justiça poderia permitir que essa escolha fosse feita por eleição direta e com a participação dos juízes de primeiro grau. Aí que entra. Para alterar o regimento, tem que ter anuências dos desembargadores. Sim, tem. Eles são favoráveis, doutor Raimundo Nonato? Pois é, essa posição nenhum deles externou ainda publicamente. Quantos desembargadores participaram do ato de ontem para a gente sentir aqui o termômetro? Na verdade, nós entregamos ao presidente do tribunal. Ele vai submeter ao pleno do tribunal, obviamente vai sortear um relator que vai fazer um voto e vai levar ao pleno. O pleno hoje são 12 desembargadores, com a posse nessa semana de mais 2 que foram escolhidos na semana passada. E o pleno, então, vai se manifestar se acolhe ou não o pedido da associação para alterar o regimento interno e permitir a eleição. A gente sabe que no Tribunal de Justiça do Acre, os desembargadores há muito tempo escolhem pela antiguidade, pelo regime de idade do próximo presidente do Tribunal de Justiça. Eu creio que isso também seja comum em outros tribunais, doutor Raimundo. É assim que acontece em todos os tribunais do Brasil, mas essa campanha não foi lançada apenas no Acre, como você mesmo já mencionou. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a AMB,
está capitaneando essa demanda, e ontem foram entregues em todos os tribunais do país o mesmo requerimento, assinado tanto pelo presidente da Associação Regional quanto pelo presidente da AMB, e bons resultados já se almeja desse movimento de ontem. Alguns tribunais já estão permitindo a consulta, pelo menos informal, e certamente esse passo é irreversível. Não se admite mais que hoje, quase 30 anos depois do processo de redemocratização do país, um poder da República ainda continue sem democratizar a escolha dos seus dirigentes. É emblemático porque em 1985 o Brasil inteiro se mobilizou pela campanha Diretas Já. Sim. Eu acho emblemático o nome Diretas Já para o Tribunal de Justiça porque são aí de 1985 para 2014, são 29 anos, são quase 30 anos, quando o Brasil, então, pelo Colégio Eleitoral, elege Tancredo Neves presidente da República e José Sarney vice. Tancredo, infelizmente, vem a falecer e Sarney governa o Brasil por 5 anos, até as eleições de 1989, em que Fernando Collor venceu Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela campanha ficou marcada pela edição, inclusive, daquele debate, o famoso debate entre Collor e Lula, que gerou aí uma polêmica muito grande nos meios de comunicação sobre a interferência da mídia nos processos eleitorais. Doutor Raimundo Nonato, o senhor falou em duas PECs, no Senado, a número 15 de 2012, e na Câmara, a 187, também em 2012. A do Senado, de autoria do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e na Câmara, de autoria do deputado Wellington Fagundes, do PR, do Piauí? Eu acho que é do Piauí. Mato Grosso, se eu não me engano. Verdade. Que é presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira. Aí nós vemos uma questão. Sabemos que hoje fala-se muito de reformas. E reformas que mudem para melhor o andamento da máquina brasileira, do sistema brasileiro. O povo brasileiro quer uma justiça mais célere, mais próxima da sociedade, quer um legislativo que legisle, que não empurre para o Supremo legislar, como tem acontecido no Brasil. A minha pergunta é, o senhor acha que a justiça, os juízes de primeiro grau, escolhendo os presidentes, isso vai se refletir, inclusive, na melhoria, inclusive, do trabalho dos magistrados? Nós acreditamos que sim, Alain. Não desmerecendo quem esteve nas presidências anteriores, mas eu acho que nós, que somos a grande maioria na justiça de primeiro grau, nós é que sabemos quais as nossas dificuldades, quais as nossas deficiências. Então, se nós pudermos participar e dar sugestões e escolher realmente quem esteja comprometido e não apenas quem esteja naquela vez para ser o presidente, porque hoje é assim, quem é o mais antigo é normalmente eleito, nós acreditamos que existem pessoas compromissadas que poderiam disputar e talvez transformar o Poder Judiciário num poder muito mais célere e muito mais produtivo em benefício da sociedade. Por isso que nós escolhemos essa data emblemática de ontem, não que se comemora, mas que se marca os 50 anos do golpe. Lembra, se né? lembra dos 50 anos do golpe militar. Para que militar, nunca mais se repita. Não se repita e que se possa trazer esse sopro de democracia para todos os poderes. Por que nós somos a exceção? Nós não somos um poder da República harmônico, igual aos outros poderes? Então, por que nós somos excluídos da escolha do nosso dirigente? Eu tenho uma pergunta também, já que o senhor tocou nesse tema, vamos avançar no debate. No Ministério Público, um promotor pode vir a ser o procurador-geral. Sim. Na Justiça, não. Só o desembargador pode ser presidente do Tribunal de Justiça. Nós não estamos pleiteando que o magistrado possa ser presidente, o juiz de primeiro grau. Nós estamos apenas querendo participar do processo de escolha. Mas isso também não seria um avanço lá na frente, um juiz de primeiro grau ser escolhido? O senhor acha que pode chegar a esse ponto? Não? Pode até chegar, mas nesse primeiro momento a gente está querendo pelo menos participar da escolha do desembargador que vai presidir o Tribunal de Justiça. Não ser uma mera aclamação do mais antigo. Até porque na Justiça é mais complicado, porque existe toda a liturgia. Existe a liturgia do cargo. A liturgia do cargo, existe a questão da hierarquia, né? Seria muito difícil os desembargadores aceitarem um juiz de primeiro grau como presidente do Tribunal de Justiça. Mas não é impossível. Não é impossível. Existem outros países do mundo onde isso acontece? Bom, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas acredito que não. Acredito que sempre existe, a justiça ela é escalonada nesses graus de jurisdição, desde o Supremo até o juiz substituto, e assim tem sido por toda a história.
acredito que não haja nenhum exemplo como esse, de um membro do grau abaixo presidir o grau superior. Presidente, né, do poder. Né? Mas, assim, o que nós queremos nesse momento realmente é participar da escolha do desembargador que vai presidir o tribunal. A sua expectativa é de que aqui no Acre os desembargadores atendam esse chamado? A expectativa, sim. Não sei se isso poderá se concretizar, mas eu acho que é um processo que não tem volta, porque, assim, esse movimento não é apenas no Acre, é no Brasil inteiro. A sociedade entendeu o nosso reclamo e, com certeza, a sociedade estará apoiando essa demanda da Associação dos Magistrados Brasileiros. A sociedade não entende até porque que o Poder Judiciário, que preside todas as eleições no país, não faz eleição do seu próprio dirigente. Quantos juízes votariam? Hoje nós somos 60 juízes no primeiro grau e 12 desembargadores no segundo grau. Inclusive o nosso Tribunal de Justiça está completo agora, com os 12 agora está completo com a posse na sexta-feira agora, dia 4, dos 2 novos desembargadores que foram escolhidos na semana passada, o doutor Laudivon Nogueira e o doutor Júnior Alberto. Muito bem, o Tribunal TJ do Acre vai ficar completo. Quem sabe, Alan, nós não podemos avançar e aumentar o número de desembargadores para 15 no momento próximo agora. Rondônia aqui tem 21, não é? Então, assim, o Acre é um dos menores tribunais do país, apesar de ser um dos melhores. Essa questão do número de desembargadores é também... Essa escolha é por conta do índice populacional ou não tem alguma coisa a ver? Hoje o CNJ já traça todos os critérios, né? O critério é populacional. Depende também de uma alteração legislativa, né? Hoje a lei da magistratura estadual, ela prevê apenas 12, teria que ter uma alteração legislativa e teria que ter iniciativa para isso. Escolha de deputados. Exatamente. Estaduais e no caso dos deputados federais, por exemplo, nós temos 8 por conta da população. São Exato. Paulo tem 70. É porque a Constituição prevê o mínimo e o máximo. Máximo. Que se fosse também só pelo critério populacional, São Paulo teria muito mais, né? Muito mais de Mas para não ficar deputados. tão desproporcional, é que o legislador já pensou nisso também. Exatamente. Impôs o máximo e o mínimo. Por isso que no Senado a representatividade é por estado. são 3, né? São 3 por estado. Exato. Câmara representa o povo. O povo, exatamente. Por isso que Tanto é que na linha sucessória vem primeiro o presidente da Câmara. Da Câmara. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Raimundo Nonato da Costa Maia, presidente da Associação dos Magistrados do Acre, que nos falou sobre a campanha Diretas Já no Poder Judiciário. Doutor Nonato, muito obrigado. Obrigado, Alain. Prazer imenso bater um papo com o senhor também. mais uma vez. Para vocês de casa que nos deram a honra da audiência, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus no coração. Tenham uma excelente noite e até amanhã.